Há poder no nome de Jesus, pra cadeias quebrar, cadeias quebrar. Olá, bom dia, família de Deus. Hoje nós estamos no 23º dia do nosso propósito de oração. São 40 dias rompendo cadeias e quebrando grilhões. O tema de hoje é a preguiça, mais uma das correntes das cadeias que aprisionam a humanidade, que aprisionam as pessoas, que arranca as pessoas da sua função originária, da sua origem, do propósito que Deus estabeleceu sobre a vida de cada um. E é por isso que Jesus Cristo vem com a sua palavra poderosa e diz: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A nossa liberdade tem que estar condicionada à verdade e não à fantasia, à ilusão, à mentira, que são as características da paternidade das trevas. E o Senhor, Ele nos fez com o propósito de cultivar. A paternidade de Deus gera em nós trabalho. Deus fez o homem para que o homem pudesse trabalhar. A Bíblia diz que Deus trabalha desde a antiguidade por aqueles que nele esperam. E quando Deus estabeleceu Adão e Eva ali no Jardim do Éden, foi um dos primeiros atributos dados por Deus ao homem: cultivai o jardim. E é por isso que o homem precisa viver fundamentado no trabalho, na honra, na dignidade. A palavra diz que o trabalho dignifica o homem, honra o homem na terra. E a preguiça, na verdade, é uma aversão ao trabalho, pouca disposição para trabalhar, ócio, lentidão em fazer qualquer coisa, morosidade, estado de moleza, de falta de vigor físico, emocional e espiritual. Uma pessoa prostrada, uma pessoa que não tem empenho na realização de uma tarefa, do cumprimento de um propósito. A preguiça está muito ligada ao desleixo, a uma pessoa que procrastina. Ela tem um comportamento dobre, desânimo. A preguiça é muito perigosa, por isso é um pecado que precisa ser encarado, que precisa ser confrontado na nossa vida e precisa ser vencido. Todos nós precisamos de descanso, mas o nosso descanso é um descanso no Senhor, é uma capacidade de poder também relaxar, de poder deitar um pouco. Só que jamais isso pode ser uma ferramenta da preguiça. Não pode ser de forma exagerada. Quem se deixa dominar pela preguiça acaba não fazendo aquilo que é necessário fazer. O trabalho, ele não fica feito e no fim, na verdade, o preguiçoso, ele vai ter problemas. Ele não tira a goteira da casa, ele não limpa o quintal, ele não dá assistência a ninguém. O preguiçoso é indisposto. Por isso Deus condena a preguiça. Muitas vezes nós somos tentados a ignorar as responsabilidades e a depender sempre de outra pessoa ou se escorar sempre em alguém. E é nisso que a gente precisa vigiar, porque a palavra de Deus nos arremete para um universo de responsabilidade, e a preguiça é um ato de irresponsabilidade. É quando eu não me sinto responsável pelo cumprimento das missões e acabo então embriagado por uma inércia, por uma falta de atitude. Pessoas que não têm iniciativa,
preguiça de estudar, preguiça de trabalhar, preguiça de se relacionar. Tem gente que tem preguiça de se relacionar. Elas não têm disposição para comunhão. A preguiça é amiga do egoísmo. A preguiça, ela é um ambiente onde a pessoa prefere estar. E isso acarreta maldições na vida de muitas pessoas. Isso pode até, muitas vezes, você agir como esperto, pode até parecer um ato de inteligência, mas com certeza, com o passar do tempo, vai te trazer pobreza e muitas dificuldades. É sempre melhor a gente descansar sabendo que a gente fez o bem. O verdadeiro descanso é quando você cumpriu uma missão, quando você fez o trabalho necessário, aí você descansa. A preguiça não é um descanso. A preguiça é um aprisionamento, é uma cadeia, é um pecado. Deus, quando fala a respeito do sétimo dia, o descanso é porque tudo estava no seu devido lugar. É porque as coisas estavam plenas. E aí você descansa. A verdade é que um preguiçoso, ele não descansa, ele vive cansado. A vida dele é o cansaço. A vida dele é o desânimo. Por isso que o Provérbio 20, versículo 13 diz: não ame o sono, senão você acabará ficando pobre. Fique desperto e terá alimento de sobra. Porque o preguiçoso ama dormir. A gente vive cercado de pessoas que elas não têm prazer em acordar tarde. Tem uma geração, principalmente de jovens, que os pais precisam ensinar os filhos o caminho do trabalho. O mundo trabalha contra isso, irmãos. Satanás, o governo do anticristo, a paternidade das trevas, trabalha contra isso. Por isso que hoje nós estamos vendo uma geração que tem prazer em acordar 10 horas da manhã, 11 horas da manhã. Quando uma pessoa diligente, ela acorda na madrugada. Uma pessoa inteligente acorda cedo. Acorda cedo porque ela tem compromisso, tem responsabilidade, porque ela assume missão, porque ela é dedicada. E nós não podemos aceitar essa imposição do mundo sobre a vida dos nossos filhos. Eu sempre tive um pensamento com minha esposa, Sebastiana. Os nossos filhos sempre estudaram de manhã. E eu sempre disse para elas: nossos filhos têm que estudar de manhã porque eles têm que aprender a acordar cedo. Eles têm que aprenderem a levantar cedo, porque o dia é para ser vivido e a noite para ser dormida. Por isso, às vezes são estratégias que são simples, mas a gente, por não ter essa percepção, acaba causando grandes danos. Não vou acordar meu filho cedo porque age de forma protetiva, porque age de forma satânica isso. Porque na verdade ninguém deve poupar ninguém nessa terra. Deus não poupa as pessoas. E Ele também não se deixa ser poupado. Ele é um Deus de ação, de prática. Ele é um Deus de provisão, de presença, de proteção. Por isso que uma pessoa ela precisa ser treinada na vida desde a infância, a não ser preguiçosa. Deixe a criança se arrastar até o brinquedo. Às vezes uma criança vai caminhando para um brinquedo, a gente já pega e joga na mão da criança. Deixa ela se virar, deixa ela ganhar desenvoltura. A preguiça ela é impregnada numa pessoa quase sempre como inércia dos pais, porque é um pecado, é um espírito maligno. E a gente precisa ter essa consciência de que o trabalho dignifica e por isso eu tenho que responsabilizar. Quantas moças que já estão aí com 16, 17 anos não lavam uma vasilha, não fazem um prato de comida, não limpam uma casa. Criou-se um pensamento que é de proteção e esse pensamento de proteção está gerando uma pessoa preguiçosa, que não toma iniciativa nos lugares, que não é uma pessoa que resolve os problemas nos lugares, não é uma pessoa proativa, que chama a atenção de um patrão,
que chame a atenção de um professor. Uma pessoa, quando trabalha, ela faz diferença aonde ela chega. Um preguiçoso causa estrago aonde ele está. Por isso, Provérbio 10, verso 4 e 5 diz: as mãos preguiçosas empobrecem o homem, porém as mãos diligentes lhe trazem riquezas. Aquele que faz a colheita no verão é filho sensato, mas aquele que dorme durante a ceifa é filho que causa vergonha. Quer dizer, filho das trevas. O filho da paternidade de Deus, ele vai produzir riquezas, ele vai prosperar, ele vai ser abençoado, porque ele trabalha, ele terá uma grande colheita. Mas aquele que está dormindo no tempo da colheita, esse vai amargar a vergonha, vai passar por situações constrangedoras. Provérbios 6, versos 6 e 8 diz: observe a formiga preguiçoso, reflita nos caminhos dela e seja sábio. Ela não tem chefe, nem supervisor, nem governante, e ainda assim armazena as suas provisões no verão, ajunta o seu alimento, e na espera da colheita ajunta o seu alimento. O sábio Salomão está orientando ao preguiçoso aprender com a formiga, que trabalha no tempo do verão para no tempo do inverno ela ter a sua alimentação. O preguiçoso não poupa, ele não consegue guardar, ele não consegue prever, ele não consegue ser espiritual. Veja que homens como José lá no Egito, ele foi salvo e ele salvou todo o Egito porque foi um homem que teve uma visão relacionada a uma grande fome que viria. E ele foi capaz de trabalhar 7 anos armazenando, foi capaz de trabalhar 7 anos naquele império dedicado para quê? Para que pudesse superar os 7 anos de fome que viria pela frente. Então um homem que sonha o sonho de Deus, um homem que vive na revelação de Deus, ele é um homem provido, ele é um homem atento, ele se antecipa às circunstâncias, mas o preguiçoso não. O preguiçoso vai ser escravo porque ele não consegue estabelecer na vida um ambiente de saúde. E para finalizar, 2 Tessalonicenses 3, 11 e 12 diz: pois ouvimos que alguns de vocês estão ociosos, não trabalham, mas andam se intrometendo na vida alheia. A tais pessoas ordenamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que trabalhem tranquilamente e comam o seu próprio pão. O preguiçoso quase sempre é fofoqueiro. Há uma ligação entre alguém que não trabalha, fica falando da vida dos outros, andando na casa dos outros na hora onde ele deveria estar trabalhando, ou como diz o nosso ditado aqui em Araguacema, batendo perna. A gente precisa ter consciência de que somente o trabalho vai gerar em nós saúde física, mental e espiritual. Que Deus nos liberte desse espírito da preguiça e que a gente seja vencedores por meio de uma vida digna no trabalho, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar. Pai de amor, Pai de misericórdia, nós oramos nesta manhã clamando ao Senhor que o Teu Santo Espírito esteja operando um milagre na vida da Tua igreja, na vida das pessoas, que o Senhor nos liberte desse aprisionamento da preguiça, desse cárcere da preguiça, mas que sejamos pessoas produtivas, que sejamos pessoas capazes de raciocinar, capazes de mentalizar as coisas. Que o Senhor esteja, meu Pai, operando o Teu milagre em nós, em nome de Jesus. Amém. Você que ainda não é inscrito no canal da igreja, faça a sua inscrição, acione o sininho para receber as notificações, dê aí o seu gostei, compartilhe as nossas mensagens e Deus te abençoe. Até amanhã, com a graça de Deus. No nome de Jesus, pra caber.